muitos não entenderam os dois pactos. Mas, irmão Orlando, será que até hoje eles não entenderam? Não, meus queridos. É só você analisar as pregações, é só você analisar a forma que eles conduzem os seus cultos e nós podemos perceber que eles fazem uma mistura entre a antiga aliança e nova aliança. Então nós vamos analisar esse ponto aqui. Muitos não entenderam os dois pactos. O primeiro ponto é: lei e graça jamais se misturam. Antes da cruz, o homem ele estava sujeito a esses dois pactos. Por quê? Porque eles estavam em uma transição de pactos. Eles estavam saindo do pacto da lei, Moisés, cerimoniais, e recebendo o evangelho do Cristo ressuscitado, o pacto do Espírito. Só que hoje nós já estamos depois da cruz, já nascemos depois da cruz. E nós fomos chamados a reinar em vida e em perfeita vitória. Existem dois fundamentos diferentes. Um dos fundamentos é o evangelho da circuncisão. Evangelho da circuncisão, ali pregado pelos discípulos, e o evangelho da incircuncisão, pregado pelo apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ou seja, o apóstolo Paulo ele recebeu o evangelho da incircuncisão. Em Atos dos Apóstolos fala sobre o arrependimento. Atos 2,38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro era ministro da circuncisão. E o apóstolo Paulo? Reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O sistema religioso, ele insiste em dizer que o pecado está presente até hoje. 1 de João 1,9. Vamos ver aonde eles se baseiam. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Cristo, ele removeu o pecado na cruz. Isto não é eu que estou falando, é o que diz as Escrituras. Hebreus 9:26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, porque se tem pecado, ele precisa padecer outra vez, Muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas, agora, na consumação dos séculos, então, no tempo da escrita, era a consumação do século. Uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, pelo sacrifício de Cristo, foi aniquilado o pecado. Justificado por obras. É o que diz aí Tiago, 2,24. Vede, então, que o homem é justificado pela obra e não somente pela fé. Lembrando que Tiago é ministro da circuncisão. O apóstolo Paulo diz: justiça somente pela fé. Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E até os dias de hoje, meus queridos, estão judaizando os filhos de Deus. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então o apóstolo Paulo tinha esse problema aí com os pregadores da circuncisão, o apóstolo Pedro. E Paulo já havia ordenado aqueles irmãos apostatar da lei de Moisés. Está lá em Atos dos Apóstolos 21:21. A respeito de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar
segundo o costume da lei. Então, meus queridos, é claro, porque veio o evangelho do novo pacto. Isso aqui são cerimoniais, são sombras. Não conhecer, meu querido, a Cristo segundo a carne. É um outro ponto também. 2 de Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Está vendo, meus queridos, a diferença dos pactos, a diferença de um ensino judaizante para um ensino do Cristo ressuscitado? Guardar e continuar com os rudimentos é o que eles mais ensinam por aí. 2 de João 1,9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. O apóstolo Paulo, ele ensina a deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Hebreus 6,1. Pelo que, deixando os ensinos elementares, que são os rudimentos fracos e pobres, da doutrina de Cristo, prossigamos ou avançamos. Saímos do leite, vamos para o alimento sólido, né? Prossigamos para a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, que são os primeiros fundamentos, né? Versículo 2. O ensino sobre batismo e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O pacto da circuncisão. Batismo em água para perdão de pecados. Atos dos Apóstolos 2,38. Disse-lhes Pedro. Pedro era ministro da circuncisão. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Agora vamos ver o batismo depois da cruz. Fomos batizados na morte de Cristo, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte de cruz. Ali houve o maior batismo. O diabo ainda está vivo até o dia de hoje? 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Cristo, ele destruiu o diabo. Isso mesmo, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Interessante que até hoje eles estão expulsando dentro dessas denominações o diabo. Aqui está dizendo que o diabo já foi aniquilado. No antigo pacto, o homem deveria vencer por seu próprio esforço. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Em Cristo Jesus, está lá Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Só que o sistema religioso, ele se agarra muito, quase 99,99%, ele se agarra no antigo pacto para trazer suas doutrinas de homens, para aprisionar outra vez o homem. E aí chama o crente, né, de morno, pobre, cego e miserável, porque eles se baseiam nos antigos ensinos. Apocalipse 3,16, olha aí. Assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Versículo 17. Dizes, rico sou, estou enriquecido
e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. E como que o Evangelho ele nos apresenta? Como que o Evangelho nos mostra? O Evangelho nos mostra hoje perfeito em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. A ele anunciamos, admoestando e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O juízo e destruição. 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e fé em Deus. Hebreus 6:2. O ensino sobre batismo também é um rudimento. E imposição de mãos também é um rudimento, que até hoje você vê eles usar esse rudimento, né, imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, meus queridos, aí está muitos pontos, né, importantes aí para você gravar na sua mente a diferença e o porquê nós não devemos aceitar mais a imposição de rudimentos em nossas vidas, porque isso aí, quem estava preso a esses rudimentos eram os judeus da primeira era. E aí, da segunda aliança, o Cordeiro Perfeito uniu novamente o homem a Deus e nos fez templo e morada do Espírito Santo. Aqui está, meu querido, mais um estudo. Espero que você desfrute, né? Graça e paz a todos e obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Obrigado pela força, o apoio que estão dando aí. Estamos aí avançando. Pouco a pouco estamos avançando e fazendo a palavra correr. Graça e paz a todos.